Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, esse aqui não é um canal oficial, mas a gente dá chancela pra ele fazer esses cortes aqui, então tá tudo dentro dos conformes. Apoia a gente no Apoia-se e assiste aí. Qual foi do caso do ET de Varginha? americano. E qual foi o fim? As pessoas viram esse cara com vontade de cagar viram lá, aqui no canto? aí o que eles fizeram? Quem fez esse boneco aqui? Ele tava agachado, como se estivesse com medo. Pelo menos foi as testemunhas, falou assim, que olhando pra ele... Escondido e tal. Parecia que ele tava escondido, com medo, assim, eu meio estaria com medo, assustado. claro, também, já né? pegaram meu amigo, o outro morreu, Isso. minha nave caiu, eu Não, ia estar então, todo cagado. Porque o que aconteceu? Esse do muro, que foi visto pelas meninas, momentos antes tinha ocorrido uma operação Pente Fino empreendida por quem? Pelo Exército Brasileiro. Eles pararam lá aqueles caminhão de tropa, desceu uma galera com fuzil Pra procurar. FAL, fuzil automático leve, desceu, e aí os transeuntes que estavam ali, os civis que estavam ali em cima vendo, o que estão fazendo aí? Escutaram tiro de FAL, pá, 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 escutaram os tiros. Daqui a pouco eles subiram com aquele saco de campana, um se mexendo e o outro inerte. Onde depois a gente veio saber que eles tinham capturado uma criatura viva e uma morta. E a gente acredita que esse que foi visto pelas meninas foi uma terceira criatura que estava ali, que veio fugindo por meio do mato e se intocou no terreno baldio. Tinha muito terreno baldio ali com muito mato e ficou escondido ali. E aí, o que aconteceu com ele? As meninas viram e fugiram e ele fugiu? Então, aí as meninas viram ele e saíram correndo gritando. Quando elas chegaram em casa, a Dona Luísa, que é a mãe da Valquíria e da Liliane, voltaram lá junto com a Kátia, que era uma outra das meninas a mais velha, e quando chegaram no local, a criatura já não estava mais, mas elas sentiram um cheiro de amoníaco muito forte e viram as pegadas grandes no local lá, onde a criatura estava. E voltaram para casa. Algumas horas depois, patrulhando ali aquelas ruas do Jardim Andere, que foi no bairro do Jardim Andere, lá em Varginha, o Marco Elixerese, junto com seu companheiro da Polícia Militar, que já estava sabendo que tinha criaturas ali e que estava ocorrendo toda aquela movimentação, identificaram uma criatura que passou em frente do carro deles. Aí o Marco Elixerese saiu correndo, pegou essa criatura, viu que ela aparentemente parecia que já estava meia doente, ou estava assim meia debilitada, e isso pode ter sido causa do quê? Depois que as meninas foram embora, caiu uma chuva de granizo que nunca tinha caído ali em Varginha. Então imagina, uma criatura que de repente não é daqui desse planeta, tá ali perdida e de repente cai uma chuva de granizo ainda na cabeça. A criatura está totalmente desnorteada. E aí foi pega, né, com as mãos, ele colocou no banco de trás e essa criatura veio a rasgar a camisa dele e arranhar ele. Aí ele levou inicialmente pro pronto-socorro lá de Varginha. Aí o médico de plantão, isso já era à noite, da tarde para a noite, já estava escurecendo. Aí o médico de plantão falou, não, tira isso daqui, melhor levar lá pro hospital regional, porque a gente não tem aparelhagem para cuidar de uma coisa extraterrestre, né? Que o cara já viu que aquilo ali não era desse mundo. E aí eles pegaram a criatura, colocaram no carro de novo, foram até o Quem hospital contou essa regional. história? Todas essas pessoas que participaram. Os caras que estavam ali junto. Hoje a gente teria de testemunhas envolvidas de 60 a 70 pessoas que participaram, envolvendo civis, militares do Exército, militares da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, aeronáutica, enfermeiros do Hospital Humanitas, do Hospital Regional. Então, aí você estava falando que essa criatura acabou sendo levada para um outro hospital. Para o regional. E alguém cuidou dela lá? Então, aí isolaram uma área, aí tem inclusive depoimentos de pacientes lá que não podiam ir para determinado tipo de ala. E aí, como o hospital regional fica bem no centro, bem na região central de Varginha, e o diretor do hospital regional é o mesmo diretor do Hospital Humanitas, que fica afastado, eles resolveram, na calada da noite, mover a criatura para o Humanitas. Aí levaram para o Humanitas. E tem relato de alguém que trabalha nesse outro hospital? Tem. Aí no Humanitas, a criatura morreu. Aí quando ela morreu, foi feita uma operação de retirada dessa criatura,
por parte do pessoal do Exército. Então, aí foi um comboio com 3 caminhões e esses militares entraram no recinto, tinha vários médicos, tinha um cavalete com um caixãozinho, e aí tinha essa criatura lá dentro. Um médico pegava uma espécie de uma pinça e puxava a boca assim, um negócio preto bifurcado, que esse militar que deu o depoimento pra gente acredita que seja a língua, mas a gente não sabe se é a língua ou se é alguma fita para medir putrefação, alguma coisa assim. Mas diz que quando puxou o negócio que soltou, aquilo enrolou para dentro da boca de novo. E tinha um cheiro muito forte, aquela criatura, parecia que estava queimada. E aí depois foi dado, tinha um militar da ESA, da Escola de Sargento das Armas, que filmava com uma filmadora pequenininha, estava filmando toda essa operação. E aí foi dado a ordem para aqueles militares fecharem o caixão num determinado momento. Aí os médicos se afastaram, eles colocaram a tampa daquele caixãozinho, aborboletaram, colocaram um saco preto e aí saíram e colocaram dentro do caminhão, que entrou de ré na entrada lateral do Hospital Humanitas, e dali eles saíram, foram até a Automaco, que é que mexe ali com manutenção de caminhões. Tinha os outros 2 caminhões, aí fizeram o comboio novamente e seguiram rumo à Escola de Sargento das Armas, que é em Três Corações, uma cidade vizinha, fica a 15 quilômetros de Varginha. E lá eles entraram, entregaram a carga num depósito. Inclusive, eu conversei com a minha esposa há algum tempo atrás, que ela teve a oportunidade de conhecer um dos soldados que montaram sentinela para guardar essas caixas, né, esse caixãozinho, que depois foi levado para a Unicamp. E aí o que aconteceu? Os militares graduados que estavam nesses caminhões, que era o Tenente Tibério, o Capitão Ramírez, o Sargento Pedrosa, eles foram levados na sala do Tenente Coronel Olímpio Vanderlei, e lá o Tenente Coronel Olímpio Vanderlei falou para eles o seguinte: vocês acabaram de participar de uma missão ultra secreta, conto com a descrição dos senhores, e amanhã, às 4 horas da manhã, todos aqui para dar continuidade à missão, que era para levar essas cargas lá para Campinas. E se vocês quiserem, ele falou, vocês podem até dormir aqui no quartel. Quem quiser volta para casa, mas amanhã, 4 horas da manhã, a gente está dando prosseguimento à missão. E aí foi feito dessa forma. De manhã, eles fizeram um novo comboio, seguiram para Campinas, para Escola Preparatória de Cadetes, que é um prédio cor-de-rosa que tem lá em Campinas. Não sei por que é cor-de-rosa, tá? Porque as coisas do Exército tinha que ser verde, né? Mas lá em Campinas é rosa. Eles são progressistas. Hoje eu não sei. Naquela época era rosa, né? E aí levaram os caminhões para lá. Esses motoristas dos caminhões foram deixados lá para jogar bola, passar o dia. E foi trocado os motoristas, que então passaram a levar aquelas cargas para a Unicamp. Na Unicamp entregaram para o Badan Palhares. A galera que trabalha junto com o Badan Palhares, a gente chegou a conversar com alguns, foi convidada a sair na hora que chegou as cargas. Falou, sai um pouquinho aí, vai lá tomar um café, depois vocês voltam daqui uma meia hora. E aí foi entregue para ele tudo. E essa carga, um vivo e um morto, foi levado para o subterrâneo do HC, que é o Hospital das Clínicas, onde eles passaram a dar o tratamento, até que essa criatura veio a falecer também. E aí uma das criaturas foi levada para Iperó, por uma base de segurança máxima da Marinha, e a outra foi levada para os Estados Unidos. Então aí baixou lá na Unicamp, de repente, do nada, um monte de americano, né? Isso tem registro. Isso tem registro. E aí sabe qual que é a explicação? Que eles estavam lá para selecionar pessoas, cientistas, que iam participar da missão espacial. Mas, na verdade, quem foi, todo mundo sabe, que era o Marco César Pontes, que hoje é o nosso ministro aí.